Agora tem uma pergunta importante para todos nós, né? Para mim, para você que está acompanhando Notícias do Bem, como chegar até 80, 90 anos com vigor e independência? Como trilhar o caminho da longevidade com qualidade e com autonomia? Olha, são muitas perguntas que surgem ao longo da vida e a gerontologia é a especialidade que pode esclarecer a maioria das dúvidas de quem envelhece e também as dúvidas dos familiares de quem está envelhecendo. Mas para falar sobre esse tema, Notícias do Bem está recebendo ao vivo a médica gerontóloga, a doutora Viviane Gomes. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente nessa terça-feira. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que, particularmente eu amo, que é a gerontologia. Com toda certeza. E cada vez mais é uma especialidade médica que vem se tornando conhecida. A gente pode dizer que não era muito, né, doutora? Até pouco tempo a gerontologia era bastante desconhecida, inclusive, né? Isso, exatamente. Existe também a especialidade médica, que é em gerontologia, mas hoje a gente já tem o bacharelado em gerontologia, que é o que eu fui formada. Tem também a especialidade para qualquer outra profissão, então, para se tornar especialista em gerontologia, qualquer profissional pode fazer a especialização. E tem também o tecnólogo em gerontologia, que forma, então, tecnólogos em gerontologia. E por quê, né? Porque realmente a gente está vivendo muitos anos e a gente não sabia que ia viver tanto, né? Porque antigamente se considerava idoso uma pessoa com 50, 40 anos. Né? As pessoas não viviam tanto. E agora a gente está aí chegando aos centenários e precisando entender, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter de recurso, de estímulo para chegar numa velhice bem-sucedida. Na verdade, a expectativa de vida, como você estava falando, né, a expectativa de vida cresceu muito no Brasil, graças aos avanços da medicina, graças a outros fatores também. Mas, enfim, hoje com 50 anos, quer dizer, o meu caso, por exemplo, eu me sinto muito jovem ainda, na verdade. Sim, exatamente. Tanto o avanço da medicina, inclusive o uso de antibióticos, porque antes se morria por uma diarreia, né? Hoje não. Hoje a gente consegue tratar muito mais as infecções e conseguir aí ter uma longevidade. E por isso que aos 50 a gente está aí numa meia-idade podendo viver mais 50 anos, né? Então você olha para trás, nossa, tudo que eu já vivi até os 50, agora eu vou viver mais 50. Então eu vou ter que me cuidar para viver esses mais 50 anos muito bem, né? E fazendo muita atividade física, alimentação saudável, todo aquele papo, né, que a gente fala, nossa, mas tenho que fazer? Tem. E nada é acumulativo. Né? Eu fiz atividade física há 20 anos da minha vida, agora eu não preciso fazer mais. Não é assim. Você pode, inclusive, não ter feito atividade física por muito tempo e agora resolver fazer, que isso já vai te ajudar a ter uma qualidade de vida. Entendi. Agora, Viviane, para a gente começar então a entrar nessa questão mais prática, vamos dizer assim, né? Quais são ainda os principais problemas que afetam as pessoas mais idosas? Ainda é a questão da diabetes, ainda a questão da pressão? O que preocupa mais ainda quando a gente pensa nesse avanço de idade? Bom, então realmente, hoje os problemas de saúde pública não são mais as infecções, são as doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, as osteoartrites, doenças autoimunes, isso que hoje é o que a gente precisa entender e tratar, né? E o bom é que, principalmente hipertensão, diabetes, essas doenças cardiovasculares, a gente consegue intervir tanto com a parte medicamentosa, como também com a parte psicossocial, né? Então, fazendo atividade física, atividades em grupo, tendo um bom núcleo de apoio social, uma alimentação saudável, tudo isso te ajuda a, mesmo tendo uma doença crônica, ter uma qualidade de vida. E é o que a gente busca, né? Porque realmente a gente não sabia que ia viver tanto. Então, a gente não pensou ao longo da vida que deveria ter estimulado todos esses recursos, e aí chega uma velhice com algumas doenças, mas mesmo assim a gente pode ter qualidade de vida com essas doenças crônicas por meio
de todos esses recursos aí que eu falei, né? Atividade física, alimentação saudável, núcleo de apoio social, uma mente sempre muito bem estimulada por meio de leitura, de estimulação cognitiva, a própria conversa, né? O que aconteceu durante a pandemia? Muitos idosos tiveram um declínio cognitivo porque não podiam ver pessoas, não podiam conversar, não podiam conviver em grupo, né? Então, nunca é só um dos pontos. Que eu falo que o envelhecimento em si, né, tanto o envelhecimento como a velhice, é como se fosse uma base que tem vários pilares. Se você não estimula um desses pilares, essa base ela vai ficar capengando, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Mente, corpo, espírito, a religião, a espiritualidade ajuda a ter uma velhice bem-sucedida. Então buscar todos esses estímulos para a gente poder viver com qualidade de vida, independente das doenças que podem aparecer. Certo, Viviane. E aí aquele tripé vale para tudo, né? Boa alimentação, atividade física, sono. Esse tripé precisa ser cumprido de qualquer maneira, ainda mais quando a gente está na terceira idade? Sim, ainda mais. Igual eu comentei, né? Mesmo que você tenha feito isso ao longo de toda a sua vida, você precisa continuar fazendo. E mesmo se você não fez ao longo de toda a sua vida, você precisa começar a fazer agora, né? Porque tudo está interligado. Então, se eu só tiver uma alimentação saudável e não fizer uma atividade física, pode ser que eu tenha um declínio, inclusive cognitivo, né? Então eu tenho que estar fazendo sempre todos os recursos, porque tudo vai interferir uma coisa na outra, né? Você falou uma questão importante, quer dizer, ainda que eu tenha feito durante toda a vida, mas na verdade, assim, se a gente for olhar para a grande maioria das pessoas, a correria do dia a dia, a coisa do início da profissão, da conquista da carreira profissional, casamento, filhos, enfim, a correria do dia a dia, quando se é mais jovem, na verdade acaba muitas vezes impedindo que a pessoa tenha esse cuidado com alimentação, com sono adequado, com atividade física, enfim. O ideal é a gente começar o quanto antes, não é isso, Viviane? Isso, o ideal é o quanto antes. O que a gente estuda, né, que o envelhecimento, ele começa desde o momento que a gente nasce. Alguns estudiosos dizem que é desde o momento da formação do feto que a gente já começa a envelhecer, né? Então tem esses dois pontos. Então, quanto antes a gente começa a intervir no estilo de vida saudável, melhor pra gente. Porque, querendo ou não, a velhice é como se você fosse colher os frutos de toda a sua vida, né? A gente carrega na velhice todas as nossas fases, da criança, do adolescente, do adulto, da meia-idade, tudo tá dentro da gente na velhice. Tem um amigo que diz que é a fatura do cartão de crédito. Isso, exatamente. Claro que tem um ponto que é genético, então se você tem uma genética boa, isso também vai te ajudar, tanto que existem muitos idosos que não tiveram esse estilo de vida saudável, mas também não desenvolveram nenhuma doença crônica, é muito heterogêneo, né, vai de cada pessoa, mas para a gente não lidar com a incerteza de chegar ou não numa velhice bem-sucedida só pela genética, a gente precisa sim ter um estilo de vida saudável o quanto antes. É verdade. E agora, como você disse, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esse estilo de vida saudável devido a vida que está cada vez mais corrida, né? Mas mesmo que a gente comece aos 50 a ter uma vida saudável, isso já vai ajudar. Verdade. Agora, quando a gente pensa em gerontologia, a gente pensa no paciente a partir de que idade? É a partir dos 50, é a partir dos 60, é antes? Onde é que entra a especialidade de gerontologia na vida da gente? Para o bacharel em gerontologia, a gente pensa a partir dos 60. Por quê? Por ser emergencial. Né? Então, a gente já chegou a uma velhice com algumas doenças crônicas, então agora a gente precisa pensar em intervenções que promovam qualidade de vida, mesmo perante essas doenças. Mas a intenção é que a gente, ao longo do tempo, né, ao longo da implementação da gerontologia, que ainda é muito nova, que a gente consiga intervir desde a escola. Então, desde a escola, a gente falar sobre envelhecimento, falar sobre o nosso próprio envelhecimento, falar sobre o preconceito contra a velhice, né? Porque existe
muita coisa da gerontologia que a gente fala também sobre idadismo, né? Então, por que a gente já não educa as crianças a não acharem que um idoso é inútil? Que não, né? O idoso, ele está, além de ser uma grande parcela da população, ele está aí fazendo parte da sociedade cada vez mais, tanto economicamente falando, como também por meio das atividades que eles estão realizando em grupo, por meio de empresas que eles estão abrindo, por meio do trabalho que eles continuam trabalhando. Hoje existem empresas que incluem o idoso novamente no mercado de trabalho. Eles estão cada vez mais fazendo parte, porque realmente é a maior parte da nossa população. Tá certo. E aí a gente vê também, como você falou no começo do nosso bate-papo aqui, a gente antigamente, ou há mais tempo, sei lá, a gente tinha a figura do médico, né, do gerontologista. Essa abertura de novas possibilidades está mexendo também, de alguma forma, com o mercado? Quer dizer, é uma profissão que também está surgindo com outras opções, a gente pode dizer assim? Isso mesmo. Como eu disse, né, o bacharelado em gerontologia, que foi o que eu me formei, ele já é oferecido pela USP, que é a Universidade Estadual de São Paulo, que você pode entrar tanto pela FUVEST, como também pelo Enem, e também tem na Federal de São Carlos, a UFSCar, que você consegue também entrar pelo Enem. Essa formação do bacharel em gerontologia forma profissionais que vão estudar o envelhecimento de forma biopsicossocial. Então, ele muda o olhar de como você vai pensar no envelhecimento. A gente não tem uma intervenção mais clínica, a gente tem uma intervenção mais de gestão. Então, gerir o envelhecimento, gerir essa velhice, junto com os outros profissionais que vão ser especialistas em gerontologia. Então, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, que vai ser especialista em gerontologia, e juntos, porque como eu disse, né, são os pilares. A gente vai entender como gerir todos esses pilares, mas aí cada profissão vai ter a sua especialidade em gerontologia e vai atuar por meio da sua profissão. Tá, e pra gente, do ponto de vista prático, então, a luz amarela a gente pode dizer que acende aos 50, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente já deve procurar um especialista em gerontologia para ver como é que está a vida, para ver como é que estão os exames, enfim. Além do que a gente já faz naturalmente, né? Porque, enfim, o tal do check-up anual meio que já é uma obrigação para grande parte da população, né? Sim, isso mesmo. Tanto o check-up anual, mas também começar a pensar, né, em um plano de envelhecimento saudável. Como que eu quero ter a minha velhice? Eu preciso fazer alguma coisa, né? O que eu vou precisar fazer então? Como que tem que ser a minha nutrição? Porque a nutrição de um idoso não é a mesma de um adulto. Tem que ser diferente. E como você disse, a partir dos 50, pode começar a partir dos 50, a partir dos 40, a já começar a pensar nesse envelhecimento saudável e evitar o envelhecimento precoce, evitar qualquer alteração que o envelhecimento traz e que possa aí se transformar num envelhecimento senil por falta de estímulos aos recursos que a gente precisa ter. Entendi. E aí, na sua experiência prática do dia a dia, quais são as principais dúvidas ou quais são os principais casos que você tem que orientar? Certo. Hoje eu trabalho como gestora de um residencial para idosos, dentro de uma rede de residenciais para idosos, que é o Terça da Serra. E dentro do residencial, no meu dia a dia, a gente trabalha tanto com a família, né? A família precisa entender o envelhecimento desse familiar, tanto porque existe muito preconceito, existe muitas, como eu posso dizer, muito idadismo, né? Então, não entender que essas alterações não são uma doença, mas são alterações que a gente precisa tratar de uma maneira diferente, tratar de forma adaptada. Mas também no dia a dia o próprio preconceito que o idoso tem com ele mesmo, né? Então, eu não preciso disso porque eu não sou velho. Né? Mas não é, a gente precisa olhar para a nossa velhice, entender que a gente está sim numa fase da vida que tem essas alterações e intervir para evitar que essas alterações se transformem em uma doença. Né? Então, trabalhar muito essas duas partes e, claro, com um preconceito muito grande que existe hoje na nossa sociedade.
Uhum. E nessa questão de sou velho, não sou velho, também muitas vezes tem que conscientizar a família, né? Porque parece que às vezes a gente não enxerga que os nossos idosos são idosos. A gente parece que eles não envelheceram e a gente continua cobrando às vezes atitudes ou cobrando ações que eles já não são mais capazes de fazer, né, Viviane? Sim, exatamente. A dificuldade da família muitas vezes é também por não aceitar, né? Ele não quer aceitar que essa pessoa está, né, nessa fase da vida e que vai ter alguns impedimentos. A gente controla muito bem, por exemplo, a parte nutricional. Às vezes a família quer que traz um ovo de Páscoa enorme para se não comer em um dia, eles vão achar estranho, mas não é, a gente não pode mais fazer esse consumo tão grande de açúcar num dia só, por exemplo, né? Tudo isso interfere, mas tem muito a ver com o que a nossa sociedade pensa sobre a velhice, né? Cada sociedade pensa de uma maneira diferente. Então, no Japão, o velho é o ancião, é o sábio, é o mestre, as pessoas respeitam o que ele fala. Aqui a gente ainda tem essa visão de que o idoso vira criança, então a gente tem que fazer tudo por ele, e que o que ele está fazendo é birra, né? Na verdade, não é na verdade, a agressividade, o que eles consideram como birra, é esse familiar tentando falar, esse idoso, né, tentando falar. Gente, eu ainda existo, eu ainda mando em mim, eu ainda estou aqui, né? É verdade. Tem uma série de cuidados que precisam ser tomados com toda certeza. Viviane, queria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito de gerontologia, a respeito do seu trabalho, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Ótimo. Eu tenho um Instagram profissional que eu falo sobre a formação em gerontologia, sobre dicas relacionadas à pessoa idosa e ao envelhecimento, que é @gerontólogaviviane, tudo junto. E o Viviane com I no final. E também eu tenho um canal no YouTube que se chama Meu Velho Amigo. Tá bom, tá aí na tela, inclusive, @gerontólogaviviane, tudo junto com Viviane, com I no final. E o pessoal com certeza pode ficar à vontade aí para acessar o seu conteúdo e também mandar mensagem no direct, enfim, quem tiver alguma dúvida, tenho certeza que a Viviane vai estar pronta para responder, né, Viviane? Isso mesmo. É um assunto que rende muito. Com certeza, rende demais, demais, demais. Viviane, obrigado pela sua participação com a gente aqui, então, no Notícias do Bem. Foi um prazer receber você. Volte sempre. Boa semana. Muito obrigada, agradeço novamente o convite. E, pessoal, não deixem de seguir aqui e se inscrever no canal deles. Vamos chegar aí para 1 milhão.